aqui o Paulinho, eu e o Paulinho vamos começar a falar sobre alguns detalhes. A gente não vai falar só sobre Noritake, a gente vai falar sobre metalocerâmica em geral e alguns detalhes aí, né, para você conseguir uma boa aplicação, sem trincas. A gente vai falar sobre coeficiente de expansão térmico, a gente vai falar sobre a aplicação de maneira geral, cuidados básicos, né, Paulinho? Sobre resfriamento, tá? Resfria lento, resfria rápido, né? Ontem saiu um vídeo meu falando que eu resfrio lento, mas era sobre zircônia, tá, pessoal? Tava falando sobre zircônia. Hoje a gente vai falar sobre metalocerâmica, vocês vão ver que é diferente o sistema de resfriamento para metalocerâmica, tá? Aplicação, estratégia de queima, a gente vai falar um pouco também hoje sobre estratégia de queima em protocolos cerâmicos, tá? Galera, eu quero saber de vocês aí, a gente vai entrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Paulinho, referente a resfriamento em protocolos. Eu quero saber de vocês se vocês resfriam lento ou resfriam rápido, direto. Escreve nos comentários aí para mim se você resfria lentamente ou se você resfria rapidamente quando tá saindo o teu protocolo do forno. A galera do Dominando a Cerâmica, que está aí, ó, eles sabem já a resposta. Então vocês podem falar aí, galera. Paulinho, como é que você faz aí, cara? A Vanessa falou que resfria lento. Já não sei. Não sei se está certo, hein, Vanessa? Vai lá, fala para nós aí, Paulinho. Vamos começar pela parte mais polêmica, porque eu acho que vai dar bastante assunto, né? Esse tópico aí, eu acho que vai dar bastante assunto, né? Fala para nós aí. Então, Como que você faz o resfriamento da tua peça? Mas antes, espera lá. Fala o porquê que você faz assim, tá? Não fala. Primeiro fala o porquê. tá. Então, através dos meus estudos aí, assim, toda vez que você for aprender sobre algo, você tem que ir nas matérias básicas, física, química, porque senão você tem um conhecimento muito superficial do material e às vezes esse conhecimento superficial não é o bastante para você compreender o dinamismo, né, da cerâmica no forno. Então, assim, eu fui lá estudar sobre coeficiente de expansão, né, ou dilatação térmica. E o nosso trabalho, ele recebe três influências, né, do coeficiente de expansão térmico. Um é coeficiente de expansão térmico, que se dá pela temperatura, ou seja, se você põe uma cerâmica a 100 graus, lógico, ela não vai coccionar, mas é só um exemplo, né? Ela vai expandir X. Se eu ponho a 1000 graus, ela vai expandir muito mais. O que eu quero dizer que quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de expansão térmica. Então, essa é uma influência que o nosso trabalho metalocerâmico, que é o que nós estamos falando aqui, vai ser influenciado. Outro é o coeficiente de expansão volumétrico, ou seja, por que que as peças às vezes vai dar trinca só lá no final? Porque o maior volume da cerâmica aplicada sobre o metal vai se dar nas últimas queimas. No início você coloca uma quantidade X de cerâmica, depois você vai aumentando gradativamente, né? Então esse é o Exato. coeficiente de expansão volumétrica. Mas o que a gente mais recebe influência no nosso trabalho é o coeficiente de expansão linear, que tem a ver com o comprimento do trabalho. Então vamos lá. Estudando isso, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando com dois materiais sólidos, né? Um é o metal e outro é a cerâmica. Lógico, a cerâmica só vai se solidificar depois da cocção. Quando a gente olha a bula da cerâmica, seja qual ela for, Noritake, Inline, Creation, lá vai ter o coeficiente de expansão térmica e em determinado local você vai achar lá das massas cerâmicas, no caso da Noritake, ele se dá a 600 graus. Dos stens, ou pinturas, né, se dá a 500 graus. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma analogia aqui, contar uma historinha, Gínito, porque às vezes tem pessoas Uhum. que têm menos conhecimento, tem umas que têm mais conhecimento, vai servir para todos. Vou te fazer uma pergunta.
Quando você abre o forno com uma metalocerâmica ou uma zircônia, qualquer material que for, o que resfria primeiro? No caso da nossa metalocerâmica, a cerâmica ou o metal? Que o pessoal acha aí, cara? Queria que eles respondessem, né? Eles têm que começar Pessoal, a entender isso, né? Peraí, você, deixa eu só falar um detalhe. O que que tá na periferia, né? O que vai estar na periferia que vai receber essa diminuição de temperatura antes? É a cerâmica ou o metal? Então vamos pensar junto aí. O que resfria primeiro, né? A hora que você abre o forno, né? O que que demora mais para resfriar, né? é igual quando você assa um pão ou um bolo. Você tira ele do forno, Exato. põe aqui. Ele vai resfriar a camada que está externa, ou como diz aqui o cuiabano, o caipira, ou é o miolo do pão lá que vai resfriar É, primeiro. O miolo do pão vai e, ficar quentinho. E levando em conta, né, Paulinho, que existiu uma expansão, né, existiu um aumento, uma dilatação, né? Então, essa dilatação que houve devido à temperatura, ela está voltando ao seu tamanho normal. E quem Uhum. resfria primeiro, vai voltar primeiro. Então, quem está Tá, lá embaixo ainda está grandão, né? então, E aí que a gente deu tempo aí para o pessoal pensar. Eu não consigo ver os comentários aqui, mas você pode estar falando aí para eles, mim. olha, eles colocaram aqui, ó, esfria de fora para dentro, entendi, porque precisa ser rápido. Mingau, mano, esfria pelas beiradas. A cerâmica, depende do set de ambos. Depende do Isso. set de ambos, mas é lógico, Felipe, que quando você vai eleger um metal e uma cerâmica, você precisa trabalhar com coeficientes aproximados, tá? Então é lógico, sim, depende de set de ambos, mas se você quer ter um bom resultado, você precisa trabalhar com os materiais com coeficientes de expansão aproximados, né? Tá? Então, Tá. consequentemente, a lógica é que esfrie mesmo de fora para dentro, né? Então, eu Falando faço aqui. eu conto uma historinha assim. Imagine assim, Gineton, e pessoal que está aí assistindo. Imagine que a cerâmica e o metal vai apostar uma corrida, tá? Só Uhum. que quando você tira a peça do forno, o que está externo vai receber a influência da temperatura ambiente, que é bem menor do que a temperatura que está dentro do forno. Então, isso é lógico, o que está externo vai resfriar primeiro. Então, nessa corrida do metal e a cerâmica larga na frente. E por que que nós tiramos a peça do forno o mais rápido possível? É como se a gente estivesse dando um empurrãozinho para o metal acompanhar a cerâmica nessa corrida. Então, Exatamente. como coeficiente de Exatamente. expansão, eu digo assim, ó, lá na Noritaq está dizendo a 600 graus as massas. Então, toda vez que a gente retira uma peça do forno e ela está vermelha, ela nunca trinca, porque ela ainda está em processo de expansão. Ela só vai trincar quando Claro, ela claro. resfriando. Muitas vezes eu já fiz trabalho, Gínito, que eu tirei do forno, falei, olhei, ela estava vermelha, falei, nossa, show de bola. Aí voltei a trabalhar de costa para o forno, aí eu só escutei o clec, clec, clec. Aí eu fui ver, tinha trincado a peça. Mas por quê? Eu digo assim, só para o pessoal entender, tá? Que a maior contração vai se dar a 600 graus, isso da cerâmica. Então eu tenho que fazer com que o meu metal corra atrás, pensando na corrida lá, né? Quando eu falo correr atrás é Uhum. resfriar, né? Resfriar um pouco mais rápido, para quando chegar próximo a 600 graus, tanto o metal quanto a cerâmica estarem mais próximo à temperatura, tá? Existem outros causadores de trinca, porém, na questão do resfriamento, se dá por dois motivos. Quais são esses dois motivos? O metal esfria primeiro, já está estático, a cerâmica vem e se traciona sobre o metal, trinca. Ou ao contrário, a cerâmica já está estática, o metal vai fazer isso aqui, ó. O metal vai puxar a cerâmica, ou seja, vai tracionar a cerâmica sobre ele, trinca também. Então, é Exato. importante, igual o Felipe, né, falou do coeficiente de expansão de ambos.
você tem que buscar dois materiais que tenham um coeficiente de expansão térmico próximo. Eu não vou dizer igual, Gineton. Por quê? Nos Claro. estudos aí, e aí a gente pode passar a fundamentação dos artigos científicos, né, a bibliografia de onde eu achei isso. Existem estudos que provaram que a cerâmica, se você dá uma queima nela, o coeficiente de expansão é 1. Se você dá 2 queimas, o coeficiente de expansão muda. Se você dá 5 queimas, o coeficiente de expansão da cerâmica vai mudando, tá? Então, a Deixa eu te Noritake... perguntar por curiosidade. Ah, Essa mudança, ela se dá para mais ou para menos? dá para mais. Ela vai subindo, Para mais. entendeu? Então, Certo. por isso que o intervalo da Noritake de coeficiente de expansão, ela está de 12 a 14. 12,6 a 14, 12,4 a 14,6. Esse vírgula aí eu sempre esqueço. Então, ela tem esse intervalo justamente para ser confortável essas queimas, para o coeficiente de expansão ainda se manter dentro do padrão do metal. Porque o metal geralmente está 13,8, 14, 14,1, 14,2. Eu descobri que o coeficiente de expansão do metal, quando ele é para menos, tem que ser 0,02. Quando ele é para mais, esse é o limite, tá? Quando o coeficiente de expansão do metal é para mais, ele tem que estar até 1,87, quase 2% de diferença. Não pode ter mais que isso, senão eles não são compatíveis, né? Então, Cara, fazer a... Pode falar. não, tem uma pergunta, depois só dá uma olhada. Não sei se está aparecendo na tua tela aí. Está aparecendo na tua Não está tela? aparecendo. Não. Então, eu vou ler a pergunta para você. Tem a ver com isso, né? Eu vejo que as pessoas, o pessoal usa muito esse metal, ó. A Ingrid Copini perguntou o seguinte: cheguei agora, né? Para isso, tudo que o Paulo está falando sobre coeficiente de expansão térmico, sabe me dizer se o Vironian Light da Bego é próximo do EX, da EX3? Então, agora que eu estou vendo Você aqui, está utiliza? aparecendo sim. É que parece diferente do Instagram, a gente ainda está aprendendo, né? Uhum. O Virona Light, tá? Então, para mim, é Uhum. um metal que deu certo com a Noritake X3. Eu uso Noritake X3 e uso Virona Light e não tenho problema nenhum de trinca. Eu acabei de fazer uma correção aqui num trabalho, ó, depois de glaseado, dentista Uhum. errou a mordida. Tudo provado, metal, enceramento. Infelizmente isso acontece. Deixa eu só pegar aqui, ó. O doutor tirou uma nova mordida com Duralay, Uhum. bem grosso, por sinal. E aí tá aqui o Caramba, bicho. protocolo, ó. Aí eu ajustei os oclusais, aumentando a oclusal aqui, que não estava tocando nos posteriores, só estava tocando o anterior. E tá aqui. O que eu quero mostrar com isso, né? E falar? Que não tem problema nenhum você dar uma queima a mais, mesmo depois de glaseado, é só você ter o controle da queima, né? Que o seu trabalho não vai Claro. arredondar. Então, quando você entende essa questão de resfriamento, tem a questão de como fazer uma boa cocção na cerâmica, tudo vai influenciar para os velhos e habituais problemas com a metalocerâmica, que é Exatamente. trinca e bolha. Exatamente. Gineton, Cara, essa curva de aprendizado aí, cara, e vou te falar, né, que eu aprendi isso, aprendi essa questão de resfriamento, e tanto na zircônia quanto no metal, a gente aprende errando mesmo, né? A gente aprende com o erro. Eu aprendi empiricamente, identifiquei isso, e depois fui buscar conhecimento e entendi o porquê, né? Entendi o porquê. uhum, A questão da zircônia é totalmente contrária, tá? Você tem que resfriar ela lentamente. Quando é zircônia, você tem que resfriar lentamente, senão o problema acontece, né? Então, mas acontece até com a estrutura, né, Paulinho? Ela trinca a estrutura, né, e acaba quebrando a estrutura, tá?
Então, para cada material, ele tem o seu comportamento, né? Então, a minha curva de aprendizado na zircônia, cara, foi assim. Primeira vez que eu fui aplicar um protocolo em zircônia, eu queimei exatamente como se queima um protocolo em metalocerâmica, né? Aquecimento rápido, resfriamento rápido, a peça durou uma semana na boca, voltou partida ao meio, né? Então, isso agride a estrutura. Já no metal é totalmente ao contrário, tá? Então, a gente precisa ir entendendo isso, né? Entendendo esses detalhes, né? Ó, A gente não pode vou usar. te fazer, Pode fazer. eu vou colocar outra pergunta do Leonardo. Pessoal, quem for entrando, tiver dúvidas, a gente vai respondendo e a gente vai falando, tá? A gente vai dissertando aqui com vocês, tá bom? Ó, você Gineton, estava vendo a pergunta aí? estou vendo a pergunta. Leonardo, nesse caso aqui, eu fiz o planejamento, o dentista aprovou. Eu fiz o metal, o dentista aprovou. Eu estratifiquei. Inicialmente, quando o dentista acabou de colocar o trabalho, ele falou, não, tá ótimo, mandou foto, adorou, ok? Mas aí, na hora que a paciente relaxou lá, eu acho que, não estou culpando o dentista, às vezes o paciente projeta a mandíbula para frente, a mandíbula para frente, e pode acontecer, o problema é que às vezes não é culpa somente do dentista, tá? Mas ele é o responsável, ele deveria se ater um pouco mais a isso aí. Nesse caso, a peça ele detectou isso antes de deixar ela na boca. Ele ia instalar, ele acabou não instalando e me mandou de volta. Qual é o processo de desinfecção que eu faço nesse trabalho? Normal, como qualquer trabalho que vem do dentista. Coloca na clorexidina, deixa submergido ali por 5 minutos, somente. E aplico cerâmica normalmente em cima, não asperizo a cerâmica, não faço nada disso. Do jeito que está, Mas eu acrescento a cerâmica. nesse caso que não foi para a boca, né? Não foi para a boca. Se Isso? for, se for pela boca, eu aprendi Se isso aí for, tipo, com tiver o Eric. passado, vamos colocar aí, se tiver passado aí 6 meses, um ano na boca, e volta a fazer alguma coisa. Para zircônia, eu já fiz reparos. A mesma desinfecção que é para zircônia é para o metal. A gente coloca no Certo. antibactericida, vamos falar aí a marca, Pinho Sol, coloca lá, eu deixo um dia inteiro. E aí depois eu ponho na boca do forno a 100 graus, 200 graus, não deixo muito próximo, que aí ele vai evaporar aquele bactericida, e depois você dá um jato sobre ela. Zircônia, beleza, fazer esse reparo. A cerâmica, você tem que fazer assim, ó, a metalocerâmica. Avisar o dentista que pode ocorrer problema de trinca, de bolha, mas eu já fiz uns 4, 5 casos e deu certo. Como eu também já fiz 3, 4 casos e trincou a peça, aí tive que fazer de novo. Então, na metalocerâmica, você coloca lá no pinho-sol, deixa um dia, depois lava, né? Aí põe na boca do forno a 100 graus ali, só para ele evaporar todo esse antibactericida aí, e depois você queima normalmente. Antes de queimar, eu dou um jato para limpar melhor ainda, um jato com a pressão bem baixa, tentar colocar um óxido de granulagem bem fina, tá? E faço esse jateamento, entendeu? Aí que eu vou pro forno, mas na metalocerâmica não dá para garantir, falar, não, pode mandar que a gente vai fazer o reparo e vai dar certo. Cara, eu tenho um programa de descontaminação aqui, sabe? Eu faço um programa de descontaminação que também vai, cara, no programa de descontaminação eu vou a 400 graus, a 400, 450 graus, mas eu vou lento, é uma hora para chegar a 450 e uma hora para descer. Se for metalocerâmica, eu deixo uma hora para chegar e aí ele abre direto, tá? Para a gente não ter trinca, tá bom? Porque senão se você resfriar ela dentro, você vai ter trinca, tá? A Vanessa perguntou quantos graus abaixo para fazer o retoque. Por exemplo, esse trabalho que eu fiz aqui agora, o Gíneto, era mais ou menos 2 milímetros nas oclusais do molar. Era uma quantidade legal de cerâmica. Então, sim.
eu preciso coccionar essa cerâmica que eu vou colocar sobre a peça que já está pronta. Então, não pode ser uma temperatura muito baixa, tá? Então, assim, Sim. qual a diferença de você aumentar a velocidade de queima e você abaixar a velocidade de queima? Vanessa, a diferença de você aumentar a velocidade de queima, que quanto mais você aumenta, ou seja, a temperatura ela vai subindo mais rapidamente, ela vai coccionar a cerâmica que está mais externa. Quando você abaixa a velocidade de queima, aí automaticamente você, às vezes tem que abaixar a temperatura final também para essa peça coccionar de dentro para fora. Então, quando você quer coccionar só a camada externa da cerâmica, a temperatura ela tem que coccionar a cerâmica, mas a velocidade de queima você pode colocar um pouco mais rápida para ela coccionar só a cerâmica que está externa. Então, nesse caso aqui, eu coloco a minha mesma temperatura da queima da dentina, eu diminuo um pouquinho o patamar pela metade e eu aumento a velocidade. É essa forma que eu faço. A minha estratégia de queima é um pouquinho diferente. Quem tiver interesse de conhecer, aí eu tenho que explicar todo o meu pensamento, por que eu desenvolvi essa estratégia de queima. Podem entrar no meu direct aí no Instagram, tá lá Paulo TPD Brasil, em que eu passo como eu faço passo a passo. Respondi aí? Respondeu, legal. A tua estratégia de queima, você baixa a temperatura, faz assim como eu faço, né? Baixa a temperatura e aumenta o tempo de permanência. Gêneton, eu aprendi isso através de você e eu fiz adaptações para a cerâmica que eu uso e Claro, também fiz claro, uma claro. adaptação para o que eu penso. O que eu queria falar e deixar bem claro é que o que está lá na bula é o que a fábrica desenvolveu e é o que a fábrica te vende e lá está correto. Só que para um protocolo de cerâmica, eu senti uma necessidade de mudar as minhas queimas, tá? Então, isso eu faço dar certo para mim. Exatamente. Eu tenho sucesso, eu fiz o teu curso, eu já fiz 3 cursos com você, né? E desde quando eu fiz o primeiro curso, eu adotei isso para metalocerâmica, copiando um pouquinho que você faz na zircônia, e deu certo, e eu não pretendo mudar. Mas é uma prática minha, não consigo provar isso cientificamente, mas está dando certo aí há 4 anos, e os meus resultados, para mim, otimizaram. Então, só para você Sim, entender, eu não falei lá no início de coeficiente de expansão térmico, coeficiente de expansão volumétrico e coeficiente de expansão linear? São 3 sim. influências que o nosso trabalho metalocerâmico recebe, tá? Então, eu aqui faço da seguinte forma, só para vocês entenderem. Depois do opaco, a primeira queima que eu faço, a minha temperatura final vai a 890. Aí tem uma Uhum. queima, 2 queimas, 3 queimas, 4 queimas e às vezes 5 queimas e a sexta glaze, tá? Ou às vezes a quinta glaze, ok? Certo. Todas as minhas queimas, desde a primeira até a última, é 890. Eu não mudo a temperatura. Nossa, mas aí você começa a 890 e dá o glaze a 890, ela não vai arredondar, ela não vai faltar temperatura para coccionar a cerâmica? Eu abaixo a minha temperatura e aumento o meu patamar dentro do forno, tá? O que acontece com isso aí? Eu estou queimando a minha cerâmica mais baixa, mas eu estou mantendo ela um pouco mais tempo lá no forno. E agora eu consegui Sim, regular no forno da Evoclair, onde eu deixo 3 minutos com vácuo e somente 1 minuto sem o vácuo. Isso é o que fica a queima normalmente lá. Quando ela vai a 930, ela fica 1 minuto com o vácuo dentro do forno. Então, a questão de ter o vácuo lá, porque a gente sabe que teve algumas críticas aí, né? Que não pode ficar dentro do forno mas sem o vácuo. sem, Mas sem tá, eu assim, quando eu comecei a trabalhar nesse perfil de queima, eu dividia também com vácuo e sem vácuo. Hoje eu deixo totalmente com vácuo.
né? Eu É, diminuí o tempo, né? Quando eu comecei, eu fazia 4 minutos de manutenção. Hoje eu faço 2 minutos e meio total com o vácuo, tá? Sem tirar vácuo, né? tá. E um detalhe bem importante também, Paulinho, para a gente, que eu acho que vale a pena abordar, cara, a questão, que eu acho que é uma das questões, assim, que é o início da queima, é o início, a hora que você colocou a tua peça no forno, isso independente da cerâmica, isso aí é independente da cerâmica, né? Isso vale a pena a gente levar o tempo de pré-secagem, tá? O tempo de temperatura inicial, a gente tem que levar em consideração, tá? O que vem na bula do fabricante, né? Então, se a tua cerâmica ela é recomendada 450 graus, 400 graus, 500 graus. A temperatura inicial, para você começar a fazer o fechamento, é importante levar à risca, tá? É importante levar à risca. É, Detalhe importante que eu vejo, Paulinho, é assim, ó, tem vários fornos que eles vêm com a programação já pronta da cerâmica para você utilizar e ele fecha frio, tá? Ele vai fechar frio. Ele não tem a programação de tempo de pré-secagem, tá? O tempo de pré-secagem e a temperatura de pré-secagem, né? Então, eu sempre coloco uma temperatura e um tempo de pré-secagem nas queimas para protocolo. Por quê? Porque elas acabam, quando você aplica cerâmica em protocolo, você tem uma quantidade muito maior de cerâmica e você precisa volatizar esses líquidos, fazer com que eles evaporem, antes que a mufla se feche, tá? Por quê? Porque esses gases, eles vão ficar presos dentro da mufla se você não fizer isso antes, e vão carbonizar a tua cerâmica, tá? Você vai ter aquele aspecto acinzentado da tua cerâmica, tá? Então, pessoal, é importante, assim como a parte final da manutenção, da maturação da cerâmica de dentro para fora, tudo isso não vai acontecer se você não fizer uma pré-secagem, uma temperatura adequada e recomendada pelo teu fabricante, tá? Como que eu sei, como que eu então, aprendi isso? Também da pior forma, né? Mudando de cerâmica e vendo que são temperaturas diferentes que fazem essa diferença, tá? Então, pessoal, vale bem a pena a gente lembrar disso também. Fala é aí, Paulinho. importante, é importante salientar, Giniton, eu recebo muita pergunta de como fazer essas cocções da cerâmica, né? E uma das coisas que eu não dou a receita é a secagem. Porque é o seguinte, Uhum. existem técnicos que manipulam a cerâmica com água da torneira, existem técnicos que Sim. manipulam com água destilada, existem técnicos que usam líquidos menos densos, mais densos, para tornar a cerâmica mais densa, né? Existem técnicos que põem Uhum. zirline. Então, como que eu vou precisar? Põe 10 minutos, 15 minutos de Exatamente. pré-secagem. E também a Mas é aí que cerâmica não. tá, ó. Deixa eu só comentar uma coisa que eu vejo que há um equívoco muito grande na hora que vai mexer no forno em relação a tempo de subida e tempo de pré-secagem, tá? Tempo de Subida, a gente pré-secagem eu tem que coloco entender que é sempre elevador. 4 Subida minutos. é elevador. Aham. Exatamente. Então, ó, o forno da Ivoclar tem lá um S, tá? Aquele S, eu vejo que o pessoal coloca 10 minutos e acha que aquilo é tempo de pré-secagem. Não é. É tempo de subida. Ou melhor, tempo de fechamento da mufla, porque ele vai vir de cima para baixo, tá? Aí o que acontece? Ele vem frio. Ele vai ficar 10 minutos descendo frio, não vai resolver nada, tá? Não vai resolver nada. Você vai fechar o teu forno e a tua cerâmica vai carbonizar lá dentro. Então é bem importante. Nos fornos novos da Evoclar, você vai em opções e vai em tempo e temperatura de pré-secagem, tá? Aí tem vários fornos, mas sempre tem na maioria tem esse quesito aí, né? Esse patamar aí para a gente poder estar regulando, tá? Então é bem importante salientar isso. Tempo de subida do elevador não é tempo de pré-secagem. Você pode colocar 10 minutos, mas se a tua pré-secagem estiver a 100 graus, por exemplo, você vai chegar lá sem volatilizar os líquidos que estão presentes dentro da tua cerâmica, tá? Então, A assim, isso, Paulinho, só para discordar um pouquinho, só para discordar um pouquinho, a questão de tempo de pré-secagem é importantíssima em todas as cerâmicas. Eu, inclusive, até em elementos individuais eu sempre deixo, tá? Sempre sim. deixo. Uhum. Não, mas é isso que eu estou falando. Eu nunca dou essa receita, porque o cara tem que pensar o Uhum. seguinte: se ele manipula com água, a água vai volatilizar super fácil.
Então, esse tempo Claro. de a temperatura, pessoal, de pré-secagem, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui atrás tem dois fornos, tem um da Cota e tem um da Ivoclar. E eu tenho mais um da Ivoclar ali. Esse da Cota aqui, quando você liga ele, se você dá start no programa da Dentina, o elevador só vai começar a fechar, né? No caso da Cota, sobe, né? Quando ele atingir 600 graus. Ou seja, ele já tem no programa dele definido que ele só vai começar a contar tantos minutos que você pôs do elevador quando ele atingir 600 graus, que é a temperatura inicial indicada para Noritake nesse forno, certo? O da Evoclar Certo. é um excelente forno, mas ele tem, isso aí dele é diferente. Se você colocar 1 minuto de elevador de fechamento, ele já vai fechar de uma vez. Mesmo se você Exato. acabar de ligar o forno, ele estiver ali a 50 graus, em 1 minuto ele vai fechar. Aí isso responde, muitas vezes, tá? A pergunta de muitos fala, por que que a minha cerâmica saiu manchada de tipo tá cinza externamente, ela tá branca, tá leitosa, saiu umas manchas. Um dos causadores é esse tempo de pré-secagem, é o que você falou certinho. Todos os Exato. gases provenientes ali da mistura com a cerâmica tem que se volatilizar, os líquidos, né, e vai formar gases na hora que for no forno, e isso tem que ser enquanto o forno ainda está aberto, para essa fumaça, esses gases, sair para fora do forno. É comum pessoas que estão iniciando se assustarem quando você faz uma aplicação de opaco, em pasta principalmente, que tem um óleo, né, um líquido, e vê aquela fumaça, a Exato. pessoa que está iniciando fala, nossa, olha aqui, está saindo fumaça, né? Isso é normal, tem que É, acontecer. exato, exato. Ó, tem uma pergunta aí, o Paulo, quer dizer, o Peter Cristo, perguntou, Paulo, o que você quis dizer sobre patamar? Patamar, posso responder, Paulinho? Você quer responder? Pode responder. Patamar é o tempo de manutenção, depois que atingir a temperatura final, tá? Esse é o patamar. Então, eu não sei lá no forno da Evoclar está um H, não sei como é que está no da Cota, né? Não sei, mas no forno da Evoclar é Dakota um é símbolo patamar mesmo, é patamar. patamar mesmo, né? Aham. É, Então, o tempo de patamar é manutenção. quando atinge a temperatura final, é o tempo de permanência após atingir a temperatura final, tá bom? Tem mais E aí, pergunta aí, cara. Tem bastante pergunta legal. vai fazendo aí, vamos fazendo um bate-bola aí, vamos tentar responder mais rápido. Essa pergunta aqui é legal, cara. Qual a diferença com e sem vácuo? Né? O porquê? Paulinho, ó, explica para eles para que serve o vácuo dentro do forno, dentro da mufla. Para que serve? Tá, Você consegue. sim. O Wellington lá do Pará, um menino gente boa aí, tem um futuro brilhante aí na prótese aí. O vácuo, ele vai eliminar todo o ar que está dentro do forno. Ou seja, quando você aplica um líquido com uma cerâmica, automaticamente ali dentro tem o H2O, tem ar, fora outras coisas, né? Se você queima sem o Claro, vácuo, ou seja, com presença de ar, umidade, qualquer coisa dentro do forno, a tua cerâmica pode sair cheia de bolhas, toda chapiscadinha. O vácuo é para tirar todo esse ar, essa umidade lá de dentro, e isso faz com que a sua cerâmica compacte entre as partículas delas, né? E no metal também. Isso acontece. Então, geralmente, antigamente, porque hoje eu faço tudo com vácuo, todas as minhas queimas, até o glaze com vácuo. Antigamente o pessoal dava o glaze, eu, por exemplo, dava o glaze sem o vácuo, né? No final, eu já coloquei sempre com vácuo. Então, qual é a pergunta mais frequente que às vezes a gente recebe aqui? Paulo, eu vou fazer uma correção, mas eu quero queimar no glaze, correção de cerâmica, né? Eu queimo com o vácuo ou sem o vácuo? Se você coccionar, tiver que coccionar qualquer cerâmica, tem que ser com o vácuo, senão a sem sua vácuo. cerâmica sai porosa, Se for né? sem vácuo, se for sem vácuo, vai sair toda porosa, né? Não Porosa. tem Aí motivo. E o vácuo também. ela perde em propriedade óptica, ela vai ficar opaca, vai ficar sem a vida
né, similar ao dente natural, e ela vai ficar mais frágil. Se ela é porosa, ela é mais fácil de quebrar. Uhum. Exato. Deixa eu ver se tem mais pergunta aí, cara. Vamos ver, ó. Você vê diferença entre manipular cerâmica com... Peraí. É uma pergunta que o pessoal faz bastante, cara. Você vê diferença entre manipular cerâmica com água destilada somente? Na verdade, eu, assim, particularmente na qualidade final da cerâmica, eu não vejo, mas na hora de manipular, de modelar, de esculpir, eu vejo bastante diferença, né? Eu não consigo. Eu vou ter uma dificuldade muito maior para conseguir fazer anatomia, para poder fazer toda a morfologia quando eu manipulo só com água. A água ela é mais densa, né? Então ela acaba deixando a cerâmica mais pastosa, né? Mais difícil de você trabalhar. O que você acha, Paulinho? Eu acho que isso aí, o Milton, cada um tem uma maneira de fazer sua aplicação, tá? Tem gente que se dá muito bem com água destilada. A cerâmica, ela seca mais rápido, tá? Então, eu acho que ela fica um pouco mais estável, na minha opinião, tá, Jennifer? Para você aplicar, mas você tem que Sim. ter uma rapidez de aplicação maior, porque senão ela vai secar, você vai ter que ficar umedecendo, seca, umedece, seca, umedece, e isso não é tão interessante você ficar secando e umedecendo a cerâmica, ok? Então eu vejo, igual você falou, o final eu não consigo, embora alguns professores que eu já fiz curso falam, não, com líquido sempre fica mais bonito, eu não consigo visualmente identificar Não, se uma fica mais bonita ou não. também não. Mas, mas Até eu tô falando, assim, mas eu tô falando de duas aplicações bem feitas, mesmo que seja com água destilada. Se você compacta bem a sua cerâmica, mesmo com água destilada, se você não deixa ela secar, aí a propriedade óptica eu não vejo a diferença. Agora, se você estratificar secando a cerâmica, se você não compactar, eu acho que aí tem a ver com a estratificação e não com o modo de manipular. Eu acho que há diferença final seguindo essa, claro, claro. que eu estou Isso, falando, entendeu? sim, sim. O que eu ia te falar? Até perdi, que eu fui ver uma pergunta, me perdi no que eu ia conversar contigo. Ah, pessoal, o pessoal tá falando que tá gostando da live aí. Um monte de gente falando que tá gostando da live, mas o likezinho ali, o curtir ali, a curtida, o like, vocês não estão dando. Então, a gente não vai deixar salva a live, não, né? Se tiver, tem 220 pessoas, tem 20 likes, cara. 20 likes ali. O que você acha? Eles estão gostando, será, ou estão só passando a conversa na gente? Cara, dois Então, modelos desse aqui, ó, merece um like, né? é, cara, é todo dia, né, ó. Glaze com vácuo ajuda a não acinzentar nem vitrificar a cerâmica ou deixar transparente isso? Ó, explica essa daí, Paulinho. As difíceis eu vou deixar para você explicar, cara. As Glaze fáceis eu com respondo. vácuo ajuda a não acinzentar nem vidrificar a cerâmica, deixar transparente isso. Vamos lá. Geralmente, sem o vácuo, a peça sai com um brilho um pouquinho maior, na minha opinião. Com vácuo ou sem vácuo, não vai acinzentar a cerâmica, porque a cerâmica já está coccionada. Então, eu não vejo que vai Claro. acinzentar a cerâmica se você queimar sem o vácuo ou com o vácuo, tá? Eu acho que a cerâmica deixar transparente, ô Laírcio eu acho que é aqui de Sorriso, Mato Grosso, né? Se for ele, ele não gosta de ser chamado de Laércio. Tem que chamar Laírcio. Laírcio, uma vez que a cerâmica já está coccionada, se você dá o glaze sem o vácuo ou com o vácuo, o vácuo não vai deixar mais transparente nem menos transparente, tá? Na minha opinião. Vidrificar, você tem a ver aí com o controle de temperatura, o teu vácuo e a quantidade de glaze que você passa também sobre a sua estrutura. Às vezes a gente faz uma bela textura, define a forma, linha de reflexão, linha de absorção, as inclinações do dente, faz toda a macro textura e micro textura. Aí no glaze o cara vai lá, põe uma quantidade enorme de glaze, bem grosso, e põe numa temperatura mais alta. Tudo que você fez, você perdeu. Você conhece o André Queiroz Exatamente. aqui de Cuiabá, nosso velhinho?
Conheço. Oh. A gente viajou muito para curso junto e abraço, André. E ele sempre me deu, falou assim, Paulo, ele fala desse jeito, pessoal. Ô, Paulo, eu vou te falar um negócio. Todo curso você fica até o Glaze, porque às vezes no Glaze você pode acabar com todo o trabalho que você fez no curso. E é verdade. Às vezes você vai fazer um curso de protocolo congênito. Aí você fez, o cara Exatamente. fez a textura, aí você fala, nossa, tem que pegar o carro, o avião, tem que ir embora. Aí você não vê o glaze. Aí você vai lá, faz tudo que você aprendeu no curso, e o teu glaze você põe uma quantidade enorme, põe numa temperatura um pouco elevada, aí tua peça arredondou, perdeu aquela característica de divisão dos dentes, de separação, como se o dente estivesse separado realmente, né? Aí você fala, nossa, mas Sim. eu não consigo fazer o que o Gino fez lá, que eu vejo nas fotos. Um dos motivos são esses aí. Então, eu acho que glaze sem vácuo, é indiferente. O Paulinho fez 3 cursos meu, cara. Por isso que o cara tá fera, assim, Paulinho. É, brincadeira, mas, cara, com certeza você evoluiu muito. Não vou te falar que foi por conta dos meus cursos, mas você é muito dedicado, cara. Isso eu tenho que concordar. Você era o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda É, queria levar minhas peças embora, né? Levou ainda, né? Levou uma, né? cara, Tem uma fica tua que a quieto. gente trocou no final Não. do último A curso, minha né? você jogou fora? Não, a Você tua eu jogou. tô tentando, eu tô usando a sua para eu poder trazer mais cliente, cara. Eu mando a Ah, tua de amostra para trazer mais cliente. ah, tá bom. Mas é Ai, ai. interessante, pessoal. Tem mais alguma pergunta ou vamos correr de. Vamos, cara, ó, a gente tem 5 minutos aí. E 5 minutos começa, fazem fila na porta aqui, cara. Eu não posso ficar uma hora assim, tá aqui no laboratório, que eles começam a fazer fila aqui na porta já, para pegar a senha para entrar primeiro. É os Ai, ai. cobradores. Cara, deixa eu ver que tinha uma pergunta específica sobre Noritake, e eu queria perguntar para você aqui. Tá, tá, tá. Ô, Tem bastante Gineton, pergunta aqui, cara. Peraí. quando você vai Deixa eu olhando, achar. Vai falando aí. eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo e vou responder, tá? O pessoal pergunta muito assim: por que que você consegue um resultado bonito com a Noritake e eu não consigo fazer esse resultado, tá? Eu penso assim, a Noritake é uma cerâmica muito boa, de fácil manuseio, é fácil trabalhar com ela, só que você tem que entender de morfologia dental. Por que que às vezes o resultado da minha queima, pessoal, eu não estou me achando não, né? Fazendo uma pergunta que já me fizeram. Primeira coisa, se você vai queimar a dentina, eu até fiz uma sequência esses dias aí que ficou bem legal. Esse trabalho aqui, ó, é dessa sequência que eu gravei lá, entendeu? Uhum. Fazer a forma da dentina como ela é no dente natural. Aplicar os efeitos internos como é o dente natural. Aplicar uma camada de esmalte como é o dente natural. Eu me arrisco a dizer que qualquer cerâmica que você respeitar, forma da dentina, forma do esmalte, Exatamente. espessura, qualquer cerâmica vai dar um resultado muito bom. Eu acho que qualquer cerâmica que está no mercado, umas vai ter umas características melhores em alguns pontos, outras vai ter algumas características, mas o resultado final, eu me arrisco a dizer que não tem cerâmica nenhuma que não dê bom resultado. Você concorda Com comigo? certeza. Concordo plenamente, cara. Eu tento sempre fazer o formato de dentina até nas peças monolíticas. Não sei se o pessoal já viu eu fazendo as personalizações nas estruturas. E eu entendi isso, cara. Eu entendi isso muito claro o quanto isso é importante para o efeito tridimensional, para o efeito óptico, né? Porque a luz, quando ela se incide, quando ela é incidida sobre o dente, e você não fez isso de maneira correta, fez totalmente lisa,
ela já bate e já reflete diretamente. E quando você faz essas torções, quando você faz um formato correto, a luz ela entra e dissipa de forma diferente, não dissipa para o mesmo lugar. Ela diverge os pontos, né, de reflexão. Então, assim, até na própria técnica de monolítica, o pessoal fala, mas por que você não faz já o dente todo liso e só faz aquela maquiagem? Eu falei, cara, porque eu não consigo ver, né, uma profundidade, eu não consigo ver muitas coisas ali. É lógico que, mesmo eu fazendo assim, eu acho que eu já consigo um resultado muito legal, mas não é comparado ainda com uma cerâmica estratificada, né? Totalmente, um protocolo totalmente estratificado. Mas o protocolo totalmente estratificado tem as suas limitações também, né? As suas limitações funcionais, né? As suas limitações em longevidade, né? Por quê? Porque acaba que a longevidade funcional é muito menor, né, do que uma zircônia monolítica. Então, quando eu penso em protocolo, quando eu penso na reabilitação total, eu penso em longevidade, né? Eu penso no paciente que está investindo, está fazendo um investimento bem alto ali, né? Então a gente precisa às vezes equilibrar, tá? Equilibrar isso, né? Para quê? Para que eu não consiga, para que eu não atinja um ponto muito alto em alguma das etapas e um ponto baixo em outras, né? E que o paciente, às vezes, eu vejo que às vezes ele não consegue enxergar da mesma maneira que a gente enxerga. Então, eu tento levar um trabalho equilibrado, né? Entre longevidade, função e estética, sempre, né? Não, eu sou testemunha disso. Eu fiz um curso, pessoal, presencial com o Giniton, e lá nesse curso, cada um tinha uma estratégia, os participantes, porque a melhor peça ia ser instalada em boca, tá? Então, Paulo, aqui, sabidão, falou assim, não, vou fazer uma estratificada, vou pôr mamelo, vou arrebentar, né? E a maioria dos alunos fizeram a pretal, a técnica que o Gino tem feito e divulgando aí. E aí eu olhava, Gino, vou ser muito sincero, tá? Eu olhava assim, as duas no modelo, assim, eu falava, cara, mas a estratificada é muito mais bonita. Essa aqui é bonita. Calma aí, eu vou falar. Essa pretal, ela é bonita, mas a estratificada é mais bonita. Aí você me falou assim, Paulo, mas na hora que isso vai para a boca, cara, a diferença diminui. Cara, você vai ver. Aí eu falei assim, cara, esse cara só quer ficar aplicando casquinha de cerâmica para fazer mais protocolo por dia, né? É isso que vem na minha cabeça. É inevitável, eu tô sendo honesto, né? Mas, Mas agora pessoal, deixa eu te falar. Estou errado? Eu estou errado. não, você não está errado, mas Cara, eu ficava lutando. Falei, não, a estratificada é mais bonita. Mas vamos lá. Foram provadas, eu acho que foram 10 peças ou 12 peças, eu não me lembro mais quantas 12 peças. peças. 12? Pessoal, a minha que é estratificada não fez diferença nenhuma. A Pretal, ela tem um esmalte em boca. Só o Dobson, eu dei um curso aqui no final de semana no laboratório. Ele jogou sujo. Ele Ele jogou sujo. O jogou Dobson, sujo. ele foi. Ele Ele foi. estava no curso. Eu dei um curso aqui para uma turma de um laboratório. O cara reuniu alguns protéticos. Que eu estou dando um curso de 4 módulos, né? Ele estava na turma. Aí eu contei que ele jogou sujo. Ele seduziu a paciente com aquela voz de locutor. Ele levou. É, Mas brincadeira, a peça dele ficou muito bonita. Era pretal. bonito. Tem mamelo, dentinho mais claro. A paciente se sentiu jovem, se sentiu feliz. Então, E realmente. deixa eu dar um spoiler. Deixa eu dar um spoiler, então, cara. Eu vou dar um spoiler da semana da Jornada da Reabilitação de Sucesso, que vai ser do dia 13 ao dia 19, tá? Vou dar um spoilerzinho aí. Eu vou mostrar vários erros que acontecem quando você está fazendo uma reabilitação. E no meio desses erros aí, Paulinho, eu separei vários trabalhos feitos durante o curso, durante esse curso. Não só da sua Meu, turma, mas de outras turmas. Não, a não minha vai ter o peça nome não de tá ninguém lá. lá, né? Ah, bom. Tá? Mas eu quero explicar para vocês, quero mostrar para vocês os erros, o porquê eles acontecem e como a gente resolve. Então, o primeiro episódio, a primeira aula, o primeiro episódio dessa série de 4 aulas vai ser sobre isso. Então, vai ser muito legal, tá, pessoal? Eu estou preparando um conteúdo bem legal. Eu estou fazendo uma coisa diferente, tá? Eu não fiz esse evento, não é um evento que a gente já fez, não é nada disso.
é algo totalmente inédito, tá? Onde a gente vai falar um pouco mais sobre a reabilitação em si, né? A aplicação de cerâmica, ela é sensacional, é um trabalho muito legal de se fazer, mas não adianta nada você fazer a aplicação de cerâmica, ficar lindo, mamelo, cervical, gengiva, contorno, gengiva livre, textura, casquinha de laranja e linha média desviada. O que adiantou todo o seu Oclusão, esforço? ei, oclusão errada do dentista. Aí, ó, volta. Na Não, mas se verdade, fosse plano, se fosse plano oclusal errado, cara, não tinha como arrumar. Você ia ter deixa que eu te, arrancar aí um bom deixa eu te tanto para você falar. conseguir. Você falou que eu estou evoluindo, com palavra sua agora em pouco, né? E aí eu dou um conselho para todo mundo que está aí do lado aí. Pessoal, eu só estou evoluindo porque eu estou pensando na peça não bonitinha no modelo. Eu já estou imaginando ela na boca. A gente tem que levar muito em Exatamente. consideração o que é necessário. Às vezes você faz firula demais no trabalho e quando coloca na boca, não é compatível com o paciente. Então, faça o que é necessário. Fiz uma chamada esses dias que é odontologia sem firula. A gente tem que fazer o que é necessário para o paciente, tá? Já que como é que é o nome que você Exatamente. falou? É spoiler? Como é que é o nome aí? Spoiler. É Eu vou dar um. contar o final do Ah, filme. então aqui Vai, no fala aí. Mato Grosso nós fala assim, eu vou dar um recado também, já que você deu o recado aí. A minha esposa, para quem não sabe, é dentista, tá? E aí a gente resolveu gravar uma live na terça-feira. A minha esposa ela está formada aí há 2 anos atuando no mercado e a gente vai contar um pouquinho da experiência de um dentista que acabou de se formar e está entrando no mercado de trabalho. As inseguranças, através dela, com certeza isso ela vai falar, o que foi interessante ela fazer ainda na faculdade, para ela, quando entrou nesse mercado de trabalho, se sentir mais segura, o que é importante para vencer esse medo, porque às vezes os alunos de odontologia, de prótese, qualquer outro curso de direito, fala assim, nossa, acabou a faculdade. Aí o cara fala, nossa, agora eu estou tranquilo. E na verdade, aí Na que verdade, não. começa a batalha, né? Então, ela vai contar um pouquinho dessa experiência de 2 anos. Logicamente, eu como técnico em prótese há 25 anos, eu tenho colaborado muito com o trabalho dela, e eu acho que não precisa ser esposo do dentista, né, para colaborar. Às vezes você pode pegar um dentista que recém formou, mas que tem intenções de fazer um trabalho com qualidade, e você técnico ir orientando ele, e ajudando, ou seja, andar juntos para realizar um trabalho melhor para o paciente. Então tá todo mundo Não, convidado, vai ser terça-feira, 8 horas de Mato Grosso, 21 horas à aí, noite. Ah, tá. 21 20 horas horas. de Brasília, Brasília. 9 Ah, horas. legal, cara. Vou anotar. Vou aparecer lá, te incomodar, fazer perguntas difíceis, igual você faz nas minhas lives, tá? Não, só Agora vai fala que ser a você é minha vez. bonito, cara, que você tá bonito, eu só falo isso. Não, deixa, eu sei bem o que eu vou falar, pode ficar tranquilo. Não, Galera, olha, a fila tá aumentando aqui na porta. Estão fazendo pressão aí, Paulinho, já para eu parar a live, cara. não, não, a gente podia falar a tarde toda, né? Eu ia falar, a gente já fez algumas lives, eu acho que essa aqui foi a que, assim, na minha opinião, a mais produtiva das três que a gente já fez. Uhum. E a gente não falou nada do que a gente falou 2 tópicos só, cara, do que a gente tinha separado. É Eu tinha mais separado assim, 8 tópicos para falar só eu, dois. eu Vamos marcar até, uma? Quer marcar uma para semana que vem? Como é que você tá? vamos marcar, tô tranquilo. Pessoal, olha só, a minha parceria com o Paulinho, cara, a gente tem uma liberdade muito grande. Então, assim, eu não tinha marcado essa, eu não liguei para ele falando que ia ter live hoje, eu não falei nada, né, Paulinho? Você estava nas Não, lives, eu falei, ó, Paulinho, a live sexta-feira é com você, então se prepara aí, já que a gente vai conversar depois. E a nossa conversa foi agora, 10 minutinhos antes de começar, tá? Então, assim, pessoa incrível, um cara realmente com uma humildade, um talento fora do normal, tá? Eu vejo assim o compromisso que ele tem
com a docência, né? Com o transmitir do conhecimento. Cara, você é um cara fantástico, eu quero te parabenizar e te agradecer. Por quê? Além de tudo, cara, esse cara me ajuda nos grupos aí que eu faço a monitoria dos alunos, ele está ali para me ajudar com quem trabalha com o Noritac. É um cara excelente, né? Cara, é sempre muito bom estar conversando contigo e eu falo isso olhando no teu olho mesmo e de coração te agradecendo, tá? Vou te convidar de novo, vou marcar de novo. Se eu conseguir a semana que vem a gente já tem agenda já programada, mas se eu conseguir, a gente vai fazer uma live, tá? Na semana que vem, tá bom? Tá marcado, não precisa nem Deixa o teu, avisar. Só deixa o teu. falar, hoje tem live. Então, beleza, cara. Eu vou me acostumando, hein? Eu Não, a vou me gente é acostumando, parceiro. tá? Pessoal, Galera, fala você, depois eu falo. Depois eu eu encerro. queria agradecer aí a oportunidade de estar novamente aqui, né, falando um pouquinho aí da minha experiência. Agradeço a você as palavras aí. Você sabe que eu sou um cara admirador do seu trabalho, mas antes disso, admirador da sua pessoa, né? Para mim, você é um cara, um profissional fantástico. É um profissional que a gente sempre quer estar junto. Eu brinco, pessoal, que se eu gostaria que o Gênito morasse aqui em Aí, Cuiabá para a gente conviver. Infelizmente, a gente não tem essa convivência física, né? Mas a gente sempre está trocando ideias, sempre pensando em fazer um trabalho de excelência. Mas a excelência não é ser melhor do que ninguém. A excelência é fazer o nosso máximo a cada trabalho, pensando no benefício do paciente, tá? Então, eu só tenho a agradecer a você, a todos que me acompanhem, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar lá no direct. A gente está à disposição para responder e a gente responde mesmo, como diz o cuiabano, sem moagem, sem frescura. Moagem é frescura, né? E espero ó, poder colaborar com todos, né? galera, tem que fazer o print aí, pessoal. Não vão deixar de fazer o print hoje aí e postar lá no Instagram, né? Foi uma live sensacional aí. Preciso que vocês me deem uma força lá no Instagram. Fazer o print, ó, faz a. Printaram aí, galera? Quem não printou, eu vou ver aqui, ó. Dá para ver quem printou aqui. Eu tenho um aplicativo aqui que dá para ver, cara. Pois não vou mais deixar os caras entrar na live, ô Paulinho. Mas é Mas é isso, isso meu aí. irmão. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal aí, ó, que tá participando das lives, né? Eu sei que é um horário, às vezes, que fica complicado o pessoal ver, tá trabalhando e tal, mas é o horário que a gente achou aí, à noite está complicado, cai demais a internet, tá muito difícil de fazer as lives à noite aí. A gente transmite para o YouTube, para o Instagram e para o Face, então acaba que usa bastante internet, cara, e cai muito à noite. Eu tenho tido um pouco de dificuldade, a gente achou esse horário bacana, eu consegui colocar no meio da minha agenda aqui, já é programado todo dia, né? E, cara, tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência aí muito boa para, inclusive, cara, eu acho que especialmente para mim, em relação ao aprendizado, tá? Então, aprendizado para mim eu tenho aprendido muita coisa, tá? Ó, o Morangão tá na live aí, um abraço para você, Morango. Pessoal, obrigado aí, tá? E até a próxima. Paulinho, obrigado, meu querido. A gente Abraço, meu conversa querido. aí, tá? Boa tarde. Vou ficar Fiquem com esperando Deus. aí a próxima. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.